Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 7. Ignorais, irmãos. Falo ao que tem conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, e se tornar mulher do outro, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes ao trem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nós, nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado. O nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito e não mais sobre a autoridade envelhecida da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dado pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida. Se eu morri, assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que eu quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende, a lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado,
pelo meu espírito sou submissa à lei de Deus, de outro lado, por minha carne sou escravo à lei do pecado. Como é difícil, né? E São Paulo, quando ele escreve isso, não faço o bem que eu gostaria de fazer, que o bem é algo que está dentro da minha alma. Deixo de fazer o bem que eu gostaria de fazer para fazer o mal que eu não gostaria de fazer. É uma luta. Nossa carne, para vencer ela, não é fácil. E às vezes eu, escutando algumas pessoas que estão no vício, vários vícios, diz para mim: irmã, eu faço de tudo, eu rezo, eu faço jejum, eu faço penitência, eu faço missa diária e eu não consigo me livrar desse pecado. Então, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não consigo. E Deus sabe o quanto que isso me faz sofrer, me faz chorar. E às vezes a gente não sabe o que dizer para a pessoa. E eu não sei o que dizer. Eu sou uma pessoa que realmente sofre por pecar. Sofre por usar aquela droga. Sofre por ter aquele vício da pornografia. Sofre por ter uma sexualidade sagrada. E, entretanto, é um sofrimento que, se a gente pudesse arrancar de dentro da pessoa e dar um rumo para a vida dela, a gente faria. Porque é muito duro ver alguém sofrendo e a gente não poder fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como ajudá-la, rezando, clamando. Foi assim que a mãe de Santo Agostinho conseguiu vencer o pecado dele, com seu joelho no chão, com a sua espera, com a sua determinação. O que a gente não pode é paralisar a vida. Não tem mais jeito e vou abandonar tudo, e aí sim, aí é perigoso. Mas não, enquanto a gente, santidade, eu sempre digo, é luta constante. Deus vai ver o tanto que a gente lutou, o tanto que a gente se esforçou. Deus é um Deus de misericórdia. E Deus enxerga o coração. E se o coração está com esse desejo realmente de mudança, de renúncia, então creio que a misericórdia de Deus não vai faltar para todos nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.